Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre as bordas do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7. Eu gravei já no YouTube, é sobre os presentes que você vai ganhar, né? Os presentes que por você trabalhar para Cristo vai ser presenteado naquele dia. Mas hoje eu quero falar aqui sobre esse versículo 7, que está no capítulo 19 de Apocalipse, quando ele diz assim: regozijamos-nos e alegramos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela tem o início com o casamento de Adão e Eva. Então lá em Gênesis capítulo 2 ali, versículo do 18 em diante ali, se encontra, Deus ele fez todas as coisas e depois ele fez o homem, e aí ele fez com que o homem caísse no sono, tirou uma costela do homem, fez a Eva a sua esposa. Então o primeiro casamento se encontra no começo da Bíblia, lá no capítulo de número 2. Mas a Bíblia, ela finda sua narrativa bela e fiel e precisa. Ela começa com o casamento de Adão e ela vai terminar aqui já no versículo, no capítulo 19 de Apocalipse, já próximo ao fim da Escritura. Ela fala sobre o casamento de Cristo com a igreja. O Cristo com a igreja. Então, após nós termos recebido a salvação pela fé no sangue do Cordeiro, os galardões pela fidelidade e trabalho prestado a Deus, então foi o vídeo anterior que eu gravei sobre a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa da justiça, a coroa incorruptível. Eu apresentei lá 5 coroas. Mas hoje aqui, então, após nós termos recebido a salvação pela fé no sangue do Cordeiro, os galardões pela fidelidade e trabalho prestado a Deus, entraremos no Palácio Real, onde se encontra a sala do banquete. Então, quando terá início as bordas do Cordeiro? Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que está vivendo uma vida difícil, você que não tem mais esperança, lembre que um dia, hoje aqui nessa terra, nós podemos estar sofrendo, mas nós temos um palácio real que ele vai vir para essa terra, essa cidade celeste, queira o homem ou não, mas ela ainda vai, todo olho vai ver ainda essa cidade. Então, entre os judeus, as bordas eram celebradas durante 7 dias como grande alegria. Ali no livro de Juízes, capítulo 14 ali. Então, as bordas de Jacó, durante 7 dias, lá em Gênesis 29 ali, do 27 ao 28. Isso aponta para as bordas do Cordeiro, que durará 7 anos. Então você veja que os judeus, eles festejavam, a celebração deles era 7 dias. A celebração de Jacó era 7 dias. A do Cordeiro durará 7 anos. Então, como é que nós podemos pensar em abandonar Jesus pela uma coisa do mundo, pela uma brincadeira do mundo, se lá na eternidade nós vamos participar de 7 anos de festa, 7 anos nas bordas do Cordeiro? Eu estava lembrando hoje, meditando aqui com Deus sobre Judas Iscariote. Nós vemos que quando nós vamos meditar na história,
Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E hoje as pessoas estão vendendo Jesus, trocando ele por muito menos. Muito menos. Troca Jesus por uma bicada, troca Jesus por uma farra, troca Jesus por uma mentira, troca Jesus por qualquer coisa, eles estão trocando Jesus. Então, se você for comparar Judas com o mundo de hoje que nós estamos vivendo, Judas trocou Jesus por 30 moedas. E você tem trocado Jesus por quanto? É só uma pergunta. Sabe por quê? Porque a noiva já se aprontou. A Bíblia descreve o tempo em que a noiva se aprontou. Seu vestido é todo bordado e branqueado no sangue do Cordeiro. Salmo 45, versículo de número 14. Então a noiva, ela já tem que estar pronta. Você lembra ali quando o Senhor fala das virgens ali? Aquelas virgens, elas estavam no mesmo lugar, elas vestiam as mesmas roupas, mas elas não estavam tudo preparadas. Estavam, por quê? Porque só estava uma parte delas esperando o noivo. A outra parte não estava preparada. Então, por isso aqui diz que a noiva, ela já tem que estar preparada. Porque quando o noivo chegar, que nós não sabemos a hora, não dá mais para você se preparar. Não dá mais para a minha pessoa se preparar. Nós já temos que estar preparado, esperando. Não estamos mais de viver brincando, não. Brincando de ser crente. Tá entendendo? Temos que dormir preparado para se o noivo chegar. Então o Salmo 45, versículo 14, ele diz assim: com vestidos bordados será levada ao rei. As virgens que acompanham as suas companheiras as trarão a ti, né? Louvado seja Deus. Então a Bíblia ela descreve o tempo em que a noiva se aprontou, o seu vestido e todo bordado e branqueado no sangue do Cordeiro, aqui no Salmo 45, 14, Apocalipse 22, 14, pois ninguém pode entrar naquela festa com vestido duro, ou seja, com vestes estranhas, de maneira alguma. Sofonia capítulo 1, versículo 8, Mateus 22, 11. Ninguém pode andar naquela festa, ninguém poderá entrar naquela festa com roupas estranhas, ou seja, que não tenha sido lavado pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia ela inicia lá em Gênesis com o casamento entre Adão e Eva, e ela termina falando do casamento de Cristo com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, considerações sobre as bordas do Cordeiro será após o tribunal de Cristo. Na escatologia bíblica, em fato, sucede outro fato. Portanto, após recebemos os galardões pelo trabalho prestado a Deus, entraremos no palácio real, onde se encontra a sala do banquete. Louvado seja Deus. Então, por isso que eu postei aquele vídeo das 5 coroas, a premiação que Jesus vai premiar, aqueles que em meio às dificuldades, às lutas, não desistiram, não o abandonaram, não negaram ele, porque não terá razão alguma se nós, por qualquer dificuldade que nós venhamos ter, nós negar Jesus. Nós temos que fazer que nem aqueles outros, aqueles que não negaram de jeito nenhum, como Paulo e Silas. Então será após o tribunal de Cristo, na escatologia bíblica,
um fato sucede a outro fato. Portanto, após recebemos os galardões pelo trabalho prestado a Deus, entraremos no Palácio Real, onde se encontra a sala do banquete. Então não pense que você vai ser julgado depois que você chegar lá. Não há mais aquele negócio de tu fizesse isso ou tu fizesse aquilo, porque as tuas vestes já foram lavadas, já foram branqueadas pelo sangue de Jesus. Então ali, o julgamento da igreja ali será de presente, será para Jesus o presentear a sua igreja. O salvo não terá mais julgamento de apontar nada ao seu rosto. A Bíblia diz lá, está escrito, que ele lança para o esquecimento e não passa em rosto. Ele não vai passar mais em rosto nada que você fez de errado. Então, mesmo que você esteja errado hoje, ainda há uma saída para você, para naquele dia você entrar para este banquete. Louvado seja Deus, depois que entrar no Palácio Real para a realização das bordas do Cordeiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos perder isso, você não pode perder, mesmo que você tenha recuado, se levante, mesmo que você tenha caído, se reconcilie, mesmo que você tenha abandonado, volte. A noiva é a igreja neotestamentária, ou seja, composta por aqueles que foram salvos pela fé em Cristo. Os santos do Antigo Testamento se encontrarão ali na qualidade de amigo do noivo. João 3:29. Então haverá ali naquele dia grande alegria. Durante a cerimônia aqui, Apocalipse 19:7, o casamento ele é sinônimo de alegria, mesmo com algumas resistências. Nas bodas do Cordeiro não haverá resistência alguma. A alegria envolverá todos os presentes. Louvado seja Deus. Então hoje aqui você tem resistência, hoje aqui você tem dificuldade no casamento, mas naquele dia o seu casamento com Cristo, a união da igreja com Jesus, não haverá resistência alguma. A alegria lá vai envolver todos os que estiver ali, todos os presentes, porque não vai entrar. Tem muita gente achando, você vê pessoas toda desmantelada morrer, aí a pessoa vai dizer, Deus o chamou para melhor serviço, é furada. O céu lá é lugar de lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele é o mediador, ele é aquele que deu a vida para salvar você. Então haverá sim a celebração da ceia do Senhor. Lucas 22:16. Louvado seja Deus. Essa celebração da ceia terá lugar somente no final das bordas do Cordeiro. Será para lembrar a morte de Cristo. Sua morte deve ser lembrada aqui e na eternidade. Hoje nós celebramos essa ceia aqui para lembrar. Foi o mandamento que ele deixou. Todas as vezes que se reunir, faça isso em memória de mim. Então tem pessoas pregando aí, tem pessoas hoje aí nas redes sociais pregando que a ceia é coisa do homem, que a ceia é inventada. Olha, tenha cuidado, porque ele avisou que no final dos tempos ia aparecer esse povo. Hoje nós estamos vendo, se você não tiver cuidado, você vai ser enganado. Hoje nós vemos pessoas que têm mais de 40 anos de fé, hoje estão no mundo aí dizendo que foram enganados a vida todinha. Ei, não, você está sendo enganado é agora. Basta eu ter conhecido um versículo, João 8:32, ele diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Depois que o Filho de Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. Então lá em Romanos
João capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessar e crer no coração, será salvo. Com a minha boca eu confesso para a salvação, e no coração eu creio para ser justificado do meu pecado. Então não se engane não, porque tem muita enganação hoje aí nas redes sociais para tirar a sua salvação. Nesse dia aqui, vamos estar lá. Mesmo que você tenha caído, tenha se afastado, volte, que ainda é tempo. Volte, que ainda é tempo. Jesus está voltando e você ainda pode voltar. Você ainda pode se reconciliar. Você pode ter um recomeço ainda. Porque o certo era nunca você voltar atrás. Porque quando Jesus tira você de uma situação que você estava, era bom você nunca mais voltar. A Bíblia compara como uma porca que volta ao lamaçal, compara como um cão que voltou para comer o seu próprio vomito. Então se levante, já que você recuou, voltou atrás, agora se levante e volte para Deus, porque o fim se aproxima e nós queremos estar lá. Jesus quer que eu e você venha estar lá. Venha estar nessa festa aqui maravilhosa. Então não troque Jesus pelo aniversário, não troque Jesus por uma dose de bebida, não troque Jesus por uma pitada de cigarro, não troque Jesus por uma ficada, não troque Jesus por nada. Coloque Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Então ame a Deus, ame a você, ame ao próximo, e nós vamos se encontrar lá. No nome de Jesus, compartilhe este vídeo com as pessoas, faça alcançar um grande número de pessoas, no nome de Jesus, amém.